aí, pensando um pouco nesse tema, uma vez eu me questionei, né? Por que esse tema é tão importante assim? Você fala, nossa senhora, né? Como que às vezes as pessoas se preocupam tanto e têm uma preocupação tão grande nas relações, né? E aí, outro dia, um dos mentores que eu trabalho, ele respondeu assim: se as relações não fossem importantes, você nasceria igual o Pequeno Príncipe, só você e o planetinha. Porque você não precisaria se relacionar, né? Então, na verdade, um dos grandes aprendizados desse planeta, apesar da gente não perceber, são os relacionamentos, né? Tanto relacionamento familiar, quanto relacionamento emocional, quanto relacionamento afetivo. Então, nós estamos aqui realmente como uma forma de evolução e crescimento, aprendendo a evolução através do afeto, né? Então, de uma certa forma, a gente tem essas conexões, aprende a se conectar com as pessoas, porque o afeto é um item, é um aspecto, né, humano muito importante para o nosso desenvolvimento. E por isso, muitas vezes, né, principalmente quando eu trabalho em apometria, a gente vê muito um aspecto ligado a karmas, né, nesse sentido. Por quê? Porque se relacionar, se fosse fácil, a gente já teria feito essa lição rapidinho e já estava em outra lição. E não é, né? Então a gente fica nessa roda, e roda, e roda, e roda, e roda. E muitas vezes, muitas pessoas que eu atendo ainda roda a vida inteira e cai no mesmo lugar, né? Então, é uma dificuldade muito grande. Você vê, é até uma questão da nossa geração agora, né? Dessa geração que está aqui, que a gente chama de totalmente conectada à internet, porque hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma menina que é mais jovem, assim, né? Dessa era que nasceu já na era digital. E aí eu perguntei para ela, como é que para você é uma felicidade em relacionamento? Ah, tem que cumprir o checklist. Oi? Igual você tem ali nos aplicativos. Então, cumprir o checklist dela é a pessoa perfeita. Né? Então, como a gente está com uma dificuldade muito grande de entender a natureza e a profundidade dos relacionamentos, porque hoje tudo vira um checklist, hoje tudo parece como se fosse um grande cardápio e você só está ali olhando, né, e vendo o que tem, o que não tem, né? Então é interessante pensar hoje como é que funciona para você esse aspecto do relacionamento e qual a função do relacionamento na sua vida, né? Porque para muitas pessoas o relacionamento é algo que, se não existe, a pessoa se desequilibra, tem processos emocionais muito profundos de abandono, de rejeição, de traição, né? E todos esses aspectos vão gerando, muitas vezes, quando não resolvidos, processos mal elaborados. E aí o que acontece? O que a gente chama de karma. Então, karma nada mais é do que um processo mal resolvido dentro da gente, que de alguma forma vai voltar em uma outra encarnação para que você possa resolver essa questão. E muitas vezes no aspecto do relacionamento com a mesma pessoa. Então, às vezes você olha assim e fala, ai meu Deus, eu não sei porque essa pessoa é tão difícil para mim, mas eu não consigo largar. Provavelmente essa pessoa é uma pessoa que tem um processo talvez bastante kármico na sua vida. Porque já tem processos acumulados ali, e aí quanto mais acúmulo de emoções, de situações mal resolvidas, mais dificuldade você tem hoje para se relacionar de fato, né? Então, às vezes você é uma pessoa jovem, mas com uma dificuldade muito grande, e aí quando você vai ver, na verdade, essa alma é bem antiga, e ela já está há muito tempo tentando se relacionar, há muito tempo tentando se organizar, e aí é o desafio gigantesco para a pessoa, né, nesse sentido. Então, as relações, no geral, elas são, acho que talvez o principal aspecto que traz essa questão kármica para as pessoas, porque basicamente, se eu tenho bons relacionamentos na minha vida, eu consigo limpar o que os bodhisattvas chamam de apegos, né? Então,
afeto é diferente de apego, né? E eu consigo resolver os meus apegos para conseguir, teoricamente, né, o que eles chamam de iluminação. Então, quando eu consigo superar os meus apegos, né, principalmente apego à dor, apego ao sofrimento, apego ao sentimento de traição, isso vai fazendo com que eu consiga dar um próximo passo ali para um processo de evolução e enxergar com mais clareza, né? Então é aquela história, né? Também não adianta você pegar e falar assim: ah, tá bom, se é difícil me relacionar, então não me relacionarei. Não, que a maior parte dessa geração agora tá se propondo, né? Então a maior parte não quer se relacionar mais. E como é que funciona, né? Se você vai ficar numa bolha onde tudo é perfeito para você. Mas dentro dessa bolha, como é que vão entrar as outras pessoas? Como é que você vai aprender mais com as outras pessoas? Né? Como é que você interage com essas pessoas? Talvez lá no passado a gente ainda tinha aquela ideia de relacionamento salvador, né? Que resolve a vida. Tá certo que a gente já não está mais nessa fase, né? Muitas pessoas já não estão mais nessa fase. Mas também no sentido de bloquear tudo, talvez não seja o melhor caminho. Né? Então, como é que eu posso fazer um aspecto de relacionamento que seja saudável para mim e para as pessoas ao redor, né? Então, tem alguns dragões que a gente trabalha e a gente chama o dragão do aspecto do baby, né? Que a gente fala do baby dragão. E o baby dragon, ele trabalha tanto aspectos ligados à nossa criança interior quanto aspectos ligados às nossas vidas anteriores. E um dragão que pode te apoiar quando você tem essas questões e, por exemplo, você enxerga uma pessoa ali que, puxa vida, aquela pessoa é difícil, eu não consigo resolver, tem coisa atrás que eu não tenho ideia o que seja, mas que tem ali, um baby dragon que pode ajudar você é o baby burgundi. E ele fala assim: eu me cuido. Eu preciso arranjar tempo para mim, para fazer as coisas que eu gosto. E Baby Burgundy vem me ajudar nesse processo. E é interessante porque a Baby Burgundy, a Dragone bebê, ela vai trabalhando esses aspectos de família que precisam de cura. Ou esses aspectos da sua vida que também precisam de cura, né? E o dragão maior, que é o Burgundy, ele vai apoiar você nesse processo de desenvolver mais consciência, mais sabedoria e principalmente compaixão, né? Então, ele fala sobre esses karmas familiares, sobre essas cargas, né, que se repetem na família por gerações, né? Então, ele vai apoiar você para conseguir dar o próximo passo e fazer diferente. Então, quando a gente fala de processos kármicos familiares, né, Baby Burgundy é um dragão bem interessante. O outro dragão que também aparece é o Baby Scarlet. Baby Scarlet fala que eu estou atento. E ele vem alertar você para tomar cuidado, conseguir perceber a verdadeira intenção das pessoas que querem tirar vantagem de mim. Esse baby aqui, simplesmente para aquelas pessoas que estão num relacionamento onde ela não percebeu ainda que tem aspectos abusivos, que ela está enxergando coisas nessa pessoa que essa pessoa não tem. Às vezes você está num relacionamento onde você está projetando um monte de coisa nessa pessoa e aí você se irrita ou se frustra porque essa pessoa não é aquilo que você está imaginando. E aí a Scarlett está falando: amiga, talvez você precise melhorar. Você está projetando coisas que essa pessoa não é, né? E aí muita gente que é salvador e principalmente que gosta muito de cuidar de pessoas, né? Trabalha com terapia ou faz muita terapia, pensa: mas se eu mudo, por que a pessoa não muda? Porque ela não vai mudar por você, ela não vai mudar para um lugar onde você quer que ela seja. Nesse caso, ou a pessoa é ou ela não é, né? Então, você ficar com uma expectativa e ficar no sofrimento de que a pessoa não é de um jeito que você gostaria,
isso é o primeiro passo para o sofrimento real ali de relacionamento. E eu já vi muitas pessoas adoecendo com esse aspecto, exatamente com uma frustração muito grande, porque aquela pessoa não consegue. Mas, na verdade, é o respeito, às vezes, até a outra pessoa pela capacidade que ela pode ter e o que ela pode ser de fato, né? Então, você vê que as relações, elas ensinam muito, porque apesar, né, daquela história que contam pra gente, que nós vemos da fonte, todos nós somos interligados numa teia, né, invisível que traz a unidade, nessa experiência humana, nós trabalhamos a nossa individualidade também. Individualidade não quer dizer egoísmo, individualidade quer dizer autoexpressão. E o desafio entre autoexpressão e relacionamento, né? Como eu posso me relacionar de modo que seja saudável duas pessoas existirem como elas são, mas existir uma intersecção ali onde as duas pessoas, ou mais pessoas, né? Falando de família, possam estar juntas, coexistindo de uma forma harmoniosa, onde todos respeitam a própria individualidade e também têm coisas em comum, né? Num relacionamento é sempre importante entender que, principalmente quando a gente vai para um pensamento de relacionamento para casamento, né? Quando é para namoro, nem tanto. Namoro, a pessoa está mais ali ligada nas características físicas, né? Na coisa que me traz alegria, né? E tal. Mas quando a gente sai da casa 5, né, que é essa casa do namoro, para a casa 7, né, falando de astrologia, a casa 7 exige principalmente um aspecto importante que é o respeito, né? Então, quando você vai ver no seu mapa astrológico, dá uma olhada que planetas ou que coisas você tem na sua casa 5 e na sua casa 7. Você vai entender, às vezes, que tem aprendizados ou processos a serem desenvolvidos que vai estar ligado ou a algum casamento ou a algum relacionamento que você vai ter na sua vida e que vai ser importante e que são pessoas que vão estar na sua vida para que você aprenda de alguma forma mais contundente, porque é algo que você ainda não aprendeu ou você tem repetido o mesmo padrão aí há muitas vidas, né? Então, é importante dar uma olhada nesse aspecto também. E o último dragãozinho que a gente trabalha, né, basicamente essa força que a gente está falando, é Baby Silver. Baby Silver trabalha eu respeito. Então, ele ensina você a dar limites e ter limites saudáveis. Vem afastar pessoas que tentam te intimidar, né? Então, e para quem está vendo aqui pela internet, aliás, não esqueça de dar um joinha, dar um like, se inscreve nos nossos canais, né? O Baby Silver, na ilustração da carta, ele tem uma linhazinha, né? E os dragõezinhos, 3 dragõezinhos de um lado e o dragãozinho lá do outro. Então, quando a gente fala de relacionamento, essa consciência do respeito aos limites, ele é muito importante. Na verdade, para algumas pessoas, até o reconhecimento do próprio limite, porque a pessoa ela se sente tão ilimitada porque ela é salvadora que ela prefere abrir mão de si mesma para estar salvando as outras pessoas, né? E isso também pode gerar karma, porque você vai estar no destino das outras pessoas e não no seu de fato. Você só fica fazendo o que é para os outros, né? Então, o que seria a lição dos outros e não o seu. E aí, quando você volta, você fala, poxa, mas eu ajudei tanta gente, por que aconteceu? Tá, você esqueceu da tua lição também, né? E você não deixou o outro crescer fazendo a lição do outro, né? Então, quando a gente ajuda, a gente precisa ter muita consciência dessa ajuda para que a ajuda seja de uma forma positiva e que ajude realmente a pessoa a desenvolver ela mesma, né? E você também não esquecer do seu autodesenvolvimento. Então, por isso que relacionamento é algo bem desafiador e eu imagino sempre como uma dança, né? Então, a pessoa dá um passinho para lá, o outro dá um passinho para cá. A pessoa dá um passinho para lá, outro passinho para cá. E por último, aquele lugar de soltar, primeiro de você e depois das outras pessoas, a necessidade da perfeição. Por quê?
É, quando a gente espera a perfeição das outras pessoas, o processo de frustração é muito grande, né? Então a gente começa a se frustrar com as outras pessoas. Eu vejo muita gente frustrada, né, com as pessoas, exatamente porque elas não enxergam perfeição nas outras pessoas. Só que você pode estar entrando num lugar de exigir coisas que às vezes nem seria bom você exigir de você mesmo, sabe? E aí você gera frustração, mágoa, rancor. E às vezes a pessoa só é ela mesma, né? E você aprende a não sofrer tanto porque as pessoas são como elas são, né? Um desafio muito grande e para de aí assim é o aspecto que a gente fala que é o da autoestima, né? Porque quando você deixa de sofrer nesse nível, você tudo bem, eu permito que a pessoa seja como ela é, né? Mas aí lá no Baby Silver eu me permito ser como eu sou e isso não me machuca, né? Isso eu fico bem com isso, eu consigo conviver bem em relação a isso. Então você vai perceber que você vai começar a ter relações mais saudáveis, relações melhores, porque você vai se exigir menos das outras pessoas e elas vão ter espaço para serem elas mesmas. E aí você pode descobrir coisas muito bacanas em relação às pessoas, porque elas vão ter a sua autoexpressão. Né? E aí sim, pode ser que você descubra pessoas que você queira ficar junto, né? E existe essa vontade mútua. E aí, quem sabe, você consegue estar com as pessoas numa leveza maior do que numa cobrança, né? Do que num peso, do que sempre estar em briga, em sofrimento, que é o processo kármico quando existe essa carga emocional ainda mal resolvida ou mal digerida, né? Que seria o que a gente chama de karma. Então, a ideia para você pensar hoje é como que você pode deixar os seus relacionamentos, né, tanto profissionais, quanto de família, quanto de né, a busca de uma pessoa amorosa, de um modo mais leve, né, e que realmente você consiga estar ali para que seja um processo que seja bom para todos, né? Para você e para quem esteja ao seu lado. E aí, quem sabe, você consegue descobrir mais coisas e se abrir para mais possibilidades, né? Eu vejo nessa potência as relações, porque quanto mais a gente se abre para algo que a gente talvez não tenha controle ou deixe que as pessoas sejam, mais coisas novas a gente pode viver, né? E aí sim, a gente está naquela frequência do amor mesmo, na frequência onde a gente tem essa aceitação, essa compreensão, né? Essa consciência de conexão mesmo, de fato. Então agora a gente vai vibrar a energia dos Baby Dragons para vocês. Então, Baby Silver, Baby Burgundy e Baby Scarlet, para vocês trabalharem nessa semana, nesse fim de semana, a energia dos seus relacionamentos, tá bom? Então vamos lá. E assim, com essas vibrações, porque a vibração é uma frequência onde talvez a tua consciência ela entenda, mas ela vai de uma forma que o teu racional não interfere tanto na mensagem, porque quando a gente fica pensando com o cabeção ele pensa, pensa, pensa e não deixa a energia ou a frequência entrar no nosso campo de energia. Pela frequência, né, que a gente fala, pelas notas e pelos sons que tanto aqui o cristal quanto o bowl eles fazem, é como se fosse uma frequência direta, porque quem vai fazer a leitura é o seu campo de energia. Então é bem legal porque a gente está mandando diretamente como energia aí para vocês a frequência dos dragões. Lembrando que a gente vai ter em agosto agora mais uma série do Desenhando com o Mentor,
né? O Jorge, ele já esteve aqui, talvez a gente chame ele em julho para chegar aqui para falar com a gente também. Dia 9/8, vai ter mais uma edição de Desenhando com o Mentor, que é muito legal, é um momento, assim, muito bacana, né? A gente fala de relacionamento com as pessoas, também a gente tem que estabelecer um relacionamento com os nossos guias, né? Então, vai ser bem legal esse processo, manda mensagem depois pra gente. Dia 5/7 vai ter um dia também de curso, é o Dragon Healing, então é receber a energia do dragão e fazer a canalização da energia pelas mãos. Vai ser com a Ana Vidal, lá na Hathor, aqui em São Paulo. Então, se você também tem interesse em participar desse curso, é um curso de um dia, mas é muito, muito especial. E vai ser direto com a co-criadora do sistema, com a Ana Vidal. Também lembrando que no dia 28 e 29 de junho, a gente tem a presença do Nazareno Sabino, trazendo a energia do curso da Ordem de Micael. Então, é um curso muito legal, muito profundo sobre a energia tanto espiritual, celeste, quanto cósmica do Arcanjo Miguel e da Ordem de Micael, né, que é uma frequência mais acima. Então, tem muita coisa para a gente poder conversar, para a gente poder falar. Então, tem bastante coisa para a gente poder fazer, para a gente poder falar. Vai ter também Dragon Coaching, né? Então, são coisas que tem bastante energia para poder estudar, para poder melhorar, né? Principalmente, é o que eu falo, né? Nessa energia com as pessoas, com os seus relacionamentos. Também encontrar pessoas que realmente façam sentido na sua vida, que sejam pessoas bacanas de verdade, né? Pessoas que somam ali, que estejam com você realmente porque querem estar e por um propósito juntos, né? Eu acho que isso faz sentido quando a gente está num relacionamento positivo, né? Então, pensem aí com carinho, recebam todas as frequências para curar essas relações machucadas no seu coração, às vezes, né, relações com seus pais, relações com algum ex aí, né? E aí ajudando você a dar um novo passo, né? E se permitir esse novo passo para a sua vida, né? E liberar o seu coração das dores e dos sofrimentos e trazer mais amor aí, mais alegria também, né? Que o dragão trabalha com bastante alegria, né? E leveza. É isso aí, pessoal. Brigadão. Até mais. Tchau, tchau.